Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dele, que diz assim: a garota que eu estou namorando me falou que eu tenho que parar de estudar para ficar mais tempo com ela, já que a vida é curta. Ela é filha de pais que têm lojas e me falou que eles dão dinheiro a ela. Cada coisa, não? Meu querido, e você tem dúvida ainda? Se tem, deveria, mandar essas dúvidas lá para bem longe. Mandar as dúvidas para bem longe no sentido de, escuta, não faz o menor sentido eu ficar em dúvida entre o que ela me disse, o que será que eu tenho que fazer. Então, quanto a isso, é o que eu tenho que mandar as dúvidas para longe. E, caso ela insista nesse discurso egoísta e egocêntrico, então, além de mandar as dúvidas para longe, você tem que mandar ela para longe. Porque tem determinadas coisas que, pelo amor de Deus, gente, não faz o menor sentido. Olha, você para de estudar para ficar mais tempo comigo. Porque a vida é curta. Ai, meu Deus, sim, a vida é curta. E justamente porque a vida é curta, é que a gente vai ter que batalhar para conseguir, se colocar, para que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, quer dizer, olha só, para uma pessoa que vive de mesada dos pais e que então, é a tal história, Os pais têm loja, tal, mas pelo visto, essa daqui é daquelas que depois não consegue dar continuidade aos negócios da família. Aí tudo bem, Tem lojas, tem 3, 4, 5 lojas. Aí, a hora que o meu pai falecer, eu vendo essas lojas, pego o dinheiro, invisto e vivo de renda. Gente, tem gente que vai ter uma vida assim? Vai. Você queria ter uma vida assim? Eu queria. Eu queria ter uma vida em que eu pudesse viver de renda e tá bom. Eu acho que eu não conseguiria ficar sem fazer nada, não. Então, assim, trabalhar algum pouquinho, eu ia ter que trabalhar assim. Tá? Fazer uma outra coisinha, ter uma ocupação, isso eu ia ter que fazer sim, senão eu me conheço. Eu ia ficar entediado. Mas tem gente, por exemplo, que não ficaria, não. Eu tenho um amigo, por exemplo, que se ele puder ficar sem trabalhar, nossa, não tem nada de tédio. A vida dele, aí sim que ele está no paraíso. Se ele pudesse, ele não fica, lógico. Então, mas se ele pudesse, ele ficaria super de boa. Então, meus queridos, tem gente que vai ser assim. A pessoa nunca vai trabalhar na vida. E para a pessoa vai estar tudo bem. Só que aí, o que ela costuma dizer, o que ela costuma fazer? As pessoas costumam ser assim. Elas costumam julgar os outros a partir delas mesmas. Isso eu vejo acontecer muito aqui nos comentários dos vídeos. Então, por exemplo, outro dia eu falei sobre um tema, falei sobre alguma coisa. Por exemplo, falei que a moça tinha situações não resolvidas, não trabalhadas, por causa, com a mãe que era narcisista, colocou um peso nela e por causa disso, enfim, explicava toda a situação lá. Por causa disso ela deixava sempre um resto de comida no prato. Mas eu dei toda a explicação do porquê que a moça fazia aquilo, Aí uma pessoa chegou e deixou assim: ai, que nada a ver isso. Eu sempre deixei comida no prato e não tem nada a ver, não tenho uma mãe narcisista, nunca tive problema com meu pai. Sim,
Só que a sua vida não é parâmetro para os outros. A sua vida, porque do jeito que a pessoa coloca, nada a ver. Nada a ver. Então, olha que coisa prepotente, né? Que coisa arrogante. Não, não tem nada a ver no seu caso. O seu caso, você deixa a comida no prato, pode ser por uma mera mania. Né? Você, tipo, eu até desenvolvi um toque de deixar o finalzinho, não como tudo, não como até o fim. E não tem nada a ver. Não tenho mãe narcisista, não tive problema com o pai, tem nada a ver. Só que aí é que tá. Assim como aquela pessoa que fez isso porque tem alguma coisa a ver, e aquela pessoa não é critério para os outros. Assim como você, que deixa a comida no prato e não tem nada a ver com o narcisismo da mãe, também não é critério para todos os outros. Cada pessoa é um mundo particular, cheio de incógnitas a serem desvendadas. Então, esse é um problema. As pessoas, elas emitem aos outros a partir de si mesmas. E muitas vezes elas querem que os outros vivam a partir do que elas vivem. Então, por exemplo, essa menina, pode ser que amanhã ou depois o pai coloque ela para trabalhar. Aqui a gente não sabe a idade que tem, mas devem ser novos. Pode ser que amanhã ou depois o pai coloque ela para trabalhar? Pode ser. Talvez ela pegue gosto? Talvez. Talvez amanhã ela se dê conta que ela deve começar a trabalhar nas lojas da família. Pode acontecer isso? Da própria pessoa se dar conta, perceber, analisar o mundo, analisar as coisas e perceber, poxa vida, olha só a oportunidade que eu tenho. Pode acontecer. Pode ser que amanhã essa pessoa fique sem nada. Justamente porque os pais foram deixando, os pais foram sustentando, aí amanhã ou depois o pai acaba morrendo, a mãe também não tem muita habilidade para lidar com os negócios, fica na mão de gerente, acaba com nada. Eu conheço um caso aqui na minha cidade, mas é um caso antigo. Né? Eram pessoas que são da idade do meu pai, na verdade. E tinham loja, era super bem, não sei o que, os filhos viviam sempre, sabe, filhinhos de papai mesmo, com tudo, não sei o que. Meu bem, acabou em nada. Se você vê como que eles estão hoje, né, aqueles que eram os filhinhos de papai, não sei o que. Enfim, aí é a tal história, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. E é bem isso mesmo. Então pode acontecer de amanhã perder tudo e aí ela ter que ralar no mercado de trabalho? Pode ser. Ou pode acontecer, como eu estou dizendo a você, a pessoa ainda, né, vende tudo, o pai, as lojas não tinha dívida, não tinha empréstimo, então assim, vendeu as lojas, pegou uma boa grana, investiu e vai viver de renda. E não trabalhava e vai continuar não trabalhando. Pode acontecer? Pode. Agora, querer julgar o outro a partir da sua própria vida. Então, por exemplo, larga de estudar. A vida é curta, assim você fica mais tempo comigo. Bom, então provavelmente não seja tão jovem assim, não seja tão novo, porque assim, deixa de estudar. Isso aqui deve estar falando de faculdade, porque se a gente estivesse falando de ensino médio, ela também estaria estudando. Então, provavelmente aqui nós estamos falando de alguém que já terminou o ensino médio e que então agora ela está lá de boa, ela não faz faculdade e o pai dá dinheiro, né, dá uma mesada por mês para ela e está tudo ótimo. E aí ela vira para você e fala o quê? Para você parar de estudar, para você parar então de fazer sua faculdade. Agora, isso que eu te pergunto, meu querido, você tem pais que têm lojas e te dão mesada? Ainda que tivesse, seria adequado parar de estudar? Ainda que eu tivesse pais que de repente, sabe, podem me dar uma mesada, não seria bom eu trilhar o meu próprio caminho do que viver à sombra do pai? Não que isso seja um problema. Né? Como estou dizendo, tem gente que nunca trabalhou e nunca vai trabalhar. Mas não seria mais legal trilhar o próprio caminho, dar um rumo para a própria vida? Não daria mais sentido? Mas enfim, tá vendo? Eu também não posso julgar os outros a partir de mim. Né? A minha vida me condicionou a ter que pensar em fazer uma faculdade, a correr atrás das coisas, porque eu não tinha eu não tinha nada de mão beijada e nunca teria. Isso não ia acontecer na minha vida.
Então, né, a vida me obrigou a pensar dessa forma, de encontrar um propósito de vida, correr atrás do que quer. A vida me obrigou a pensar dessa forma. Vamos resumir a ópera aqui? Gente, não caiamos nessas enrascadas de nos reduzirmos a partir do que o outro está vivendo. O outro tem uma outra realidade. Se o outro tem uma outra realidade, sabe? Tem determinadas coisas, por exemplo, tem determinados... É igual comparação de país. Não, porque nos Estados Unidos isso funciona. Sim, vamos supor, determinada coisa funciona nos Estados Unidos e não vai funcionar aqui no Brasil. Assim como tem coisas que funcionam aqui e não vão funcionar lá. Cada um tem que olhar a própria realidade, tomar posse da própria realidade e batalhar a partir do momento que eu enxergo a minha realidade e eu enxergo o que eu quero para mim. Senão tem um perigo imenso da gente cair nessas conversinhas fiadas aqui. Sabe? Onde a pessoa vai buzinando como se isso fosse uma prova de amor. Quantas são as pessoas que por causa de prova de amor, se lascaram? Quantas são as mulheres que, porque, olha, se você me amasse mesmo, você se entregaria a mim. Se entrega, perde a virgindade e, além de tudo, já fica grávida logo na primeira vez. Com 16, 17 anos. Tudo por causa de uma prova de amor que eu tinha que dar a ele. Então, cabeça sempre no lugar, sempre analisando minha situação e cuidado com conversinhas fiadas, cuidado com esse negócio de que a pessoa joga um negocinho para mim, sendo que a realidade dela é totalmente distinta da minha. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.